pouquinho a Bíblia. E eu tenho certeza que você vai ser ministrado. Nada do que vai ser pregado nessa manhã é desconhecido de você. Você sabe, você conhece, mas hoje nós vamos ruminar a palavra do Senhor para o nosso aprendizado, amém? Eu quero que você ore comigo. Pai querido, nessa manhã eu apresento os corações e as mentes dos teus filhos. Que as mentes estejam cativas ao teu coração. Ó Pai, que tudo que vai ser liberado nessa manhã não venha do homem, mas venha do Teu Espírito Santo ao coração da igreja. Senhor, que nós sejamos admoestados, que nós sejamos despertados, porque de fato queremos ser, Deus, parecidos contigo no nosso agir pessoal, no nosso agir com os nossos irmãos. Que nessa manhã, Deus, que nós possamos sair daqui cheios da revelação da Tua palavra, que nos ensina e que nos corrige. Assim eu oro e assim eu te agradeço, em nome de Cristo Jesus. E a igreja diz amém. Queridos, eu quero que você abra comigo um texto inicial que encontra-se em Gênesis capítulo 38. Nós vamos ler um pouquinho de uma história. Eu já tive a oportunidade de ministrar essa palavra aqui no ano passado, bem mais profunda, né? A gente mergulhou nessa palavra, desvendando todos os mistérios. E o Espírito Santo, ontem eu recebi duas visitas muito preciosas lá em casa, né? E nós tivemos um tempo de conversa, um tempo de ajustes. E Deus me lembrou dessa palavra, como Ele ministrou ao meu coração. E novamente eu fui ler. E quando eu estava lendo, o Espírito Santo me fez perceber algo que eu ainda não tinha percebido. E por causa dessa percepção, o Senhor nos corrige nessa manhã. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: será que de fato eu amo você verdadeiramente como irmão? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amados, essa pessoa que está do seu lado, ela não pode, até não ser seu irmão consanguíneo. Pode ser que essa pessoa não tenha saído do mesmo ventre, da mesma madre, mas em Cristo Jesus, nós somos irmãos. Nós fomos filiados. Quando Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, Ele antes era unigênito, único Filho. Mas quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele se tornou primogênito. Significa que eu e você somos irmãos de Cristo Jesus. E nós, como igreja, nós como indivíduo, pessoas que nascemos de novo, porque quando nós confessamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo. Nós somos uma nova criatura e nós nos tornamos filhos, não mais criaturas de Deus, porém, sim, filhos de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é filho. Nós somos filhos a partir do momento quando nós aceitamos Jesus. Se eu não confessar Jesus, eu sou apenas uma criatura, obra e feitura das suas mãos. Mas nessa manhã eu quero ler um texto que está em Gênesis, capítulo 38. E o Espírito Santo vai falar conosco através de um simples detalhe. Daí eu vou discorrer outros textos aqui preciosos. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Er. Diga comigo: essa mulher teve o seu primeiro filho. O nome do seu filho era Er, o primogênito. Versículo 4 diz: e tornou a conceber, e teve outro filho, e chamou seu nome de Onã. Diga comigo: o segundo filho, o nome dele era Onã. E continuou ainda, e
chamou seu nome de Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã. Quem era Onã? O segundo filho. Entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando ele entrava, a mulher de seu irmão derramava na terra para não dar semente a seu irmão. Amados, eu quero fazer com que você entenda, vamos parar por aqui, esse texto, essa história, amém? Nós estamos falando aqui que em um tempo devido, Judá, ele desceu, ele saiu de seus irmãos, e ele entrou em uma casa de um varão adulão, que o nome dele era Ira. E ali, Judá, ele viu a filha de um varão cananeu, cujo seu nome era Sua, e a tomou como esposa. A palavra do Senhor diz aqui que ele entrou a ela, e quando a Bíblia diz entrou, ele está dizendo que ele teve relação sexual com ela. Amém? Ficou claro isso? E a Bíblia diz que esse casal, eles tiveram 3 filhos. O primeiro filho, a Bíblia diz que ele era mau aos olhos do Senhor. E quando uma pessoa é mau aos olhos do Senhor, isso significa que ele não obedecia às leis do Senhor. Ele não era um servo fiel ao Senhor. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus o matou. Ele morreu. E naquela época, era a cultura judaica, era a cultura do povo de Deus, fazia parte da lei, que quando o primogênito, ele morria, a sua esposa, ela deveria ser passada ao segundo irmão. E ali o segundo irmão iria assumir aquela família, iria assumir a esposa do seu irmão, mesmo ele tendo outra mulher ou outras mulheres. Mas ele deveria trazer aquela esposa do primogênito para a sua casa, e ele precisava deitar com ela, ter relações sexuais com ela, e todos os filhos que ali nasciam, eles não iriam ser sementes de honra para o segundo filho, e sim a honra era do primogênito. Então entenda comigo, mesmo o primogênito tendo morrido, ele, por causa da lei, recebia honra. Quando um filho nascia, principalmente filhos homens, ali era como uma herança, era como títulos. Para ele gerar filhos naquela época, falava sobre a sua fertilidade, falava sobre a sua honra diante dos homens, principalmente filhos homens. Só que aqui, nós estamos encontrando uma situação em que o filho mais velho, ele morreu. E o segundo filho, Onã, tomou para si a esposa, que o nome era Tamar. A Bíblia diz que Tamar, ela deitou com o segundo filho, Onã. Mas todas as vezes que Onã, o segundo filho, tinha relação sexual com ela, ele derramava o sêmen no chão. Diga comigo, Onã não fertilizava Tamar. E a Bíblia diz, amados, e entra em detalhes, no versículo 9, diz que quando Onã soube que a semente que seria colocada no ventre de Tamar, a esposa do seu irmão, quando ele ficou sabendo que essa semente não seria para ele, o que é que ele fazia? Ele lançava o sêmen na terra. Diga comigo, Onã não fertilizava a esposa do seu irmão mais velho. Amados, e isso sempre me intrigou. Isso sempre me trouxe questionamentos, mas na noite anterior o Espírito Santo me chamou a atenção, porque aqui nós estamos falando de 2 irmãos. Nós estamos falando de 2 pessoas que nasceram da mesma casa,
crianças que foram criadas, amadas. A Bíblia não entra em detalhes, mas nós estamos vendo aqui duas pessoas que eram irmãos. E o natural, amados, é a gente amar os nossos irmãos. Você concorda comigo? Você pode estar aqui, mas você pode ter passado por experiências com seu irmão carnal, experiências não tão legais, e você pode estar carregando rancores, ofensas, mágoas no seu coração de seus irmãos. Mas uma coisa eu posso dizer, que o natural é irmãos do mesmo sangue, da mesma irmã, da mesma mãe, se amarem, se cuidarem, ter uma afetividade. E o Espírito de Deus me chamou a atenção. Poxa, Onã não quis honrar o seu irmão primogênito. A Bíblia não diz a motivação do seu coração, não diz se era porque o seu irmão era mau aos olhos de Deus, não diz se Onã tinha raiva do seu irmão, não diz se de fato, eu acredito que Onã na verdade queria a glória para si, queria a honra para si, e não suportava estar gerando algo em alguém que a glória não viria para ele. Mas quando eu olho para isso, eu não consigo ver um irmão amando outro irmão. Eu consigo ver aqui um irmão impedindo que o outro seja honrado. Eu vejo aqui um irmão não desejoso que o outro tenha glória, que o outro avance, que o outro ele tenha evidência. E o que ele pôde fazer, ele fez. Ele lançava no momento de ejaculação o sêmen na terra e não fertilizava a noiva. E eu fiquei nessa madrugada, eu fiquei até um pouco chateado com Onã, falando, poxa, ele sabia que era uma lei, ele sabia que era uma ordem, era um direito vindo da parte de Deus, e ele não cumpria com aquilo que foi ordenado para ele. Isso intrigou o meu coração. E aí o Espírito Santo me trouxe esse texto, e esse tema eu quero que coloquem aqui e que você reflita. Se eu não amo, eu sou mentiroso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: se eu não te amo, eu sou mentiroso. E aí eu encontrei essa imagem. Nós estamos vendo aqui dois irmãos, né? A gente está vendo a irmãzinha mais velha, vendo meu irmão, né? Decepcionada, chateada, né? Não vai com a cara com o irmão. E aí o irmãozinho lá do outro lado, amo minha irmã, né? Inocente, coitado, né? Nem sabe que a irmã mais velha está querendo vender ele, né? Ele é insuportável, né? E amados, eu quero que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Será que de fato você tem amado os seus irmãos em Cristo? Será que de fato você tem amado, você tem cuidado, você tem se doado por aqueles que também são irmãos em Cristo Jesus? Aí você pode dizer assim: pastor, mas é difícil amar pessoas difíceis, pessoas que não têm caráter, pessoas que, sabem, se levantam contra mim, pessoas que colocam a perna para eu, derrubar, pessoas que não querem ver o meu sucesso, pessoas que constantemente estão preparando artimanhas para que eu caia. Pastor, não é fácil amar esses irmãos, mas nessa manhã diga comigo: eu preciso amar o meu irmão. E nessa manhã esse irmão, amados, pode ser teu marido, esse irmão pode ser tua esposa, esse irmão pode ser teu irmão, pode ser teu pai, tua mãe, ou pode ser um irmão na igreja que você não suporta. E nessa manhã o Espírito Santo está nos espremendo, e nessa manhã o Espírito Santo usará a palavra de Deus para nos confrontar. Diga comigo: eu não posso ser um crente superficial. Eu estive ministrando em outro domingo que nós não podemos ser crentes especialistas, né? Diga comigo: eu preciso ser completo.
Eu preciso exercer o que essa palavra diz por completo. Amados, não tem como eu ter uma boa oração, eu ter uma boa desenvoltura para pregar, se eu não amo meu irmão. Não tem como eu exercer uma função na casa do Senhor com excelência, se eu não amo meu irmão. Não tem como eu ser o melhor profissional, eu estar numa carreira de ascensão profissional, ter sucesso, conquistas, se eu não amar o meu irmão, eu sou mentiroso. E eu até já quero trazer algo que estava lá na metade da palavra, mas eu quero trazer para agora, já para quebrar com a nossa cabeça mesmo. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Diga comigo, pai. Se ele é pai, significa que ele tem... A Bíblia diz, abra comigo 1 João, capítulo 4, versículo 20. É um texto muito conhecido, diga 1 João capítulo 4, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Pode deixar aí. Amados, isso aqui é um texto muito sério. Nós estamos mentindo para Deus, nós estamos sendo falsos, mentirosos, estamos desenvolvendo a nossa vida cristã, mas lá dentro existem relacionamentos que precisam serem resolvidos e consertados. E nessa manhã os olhos do Senhor, assim como está escrito em Provérbios, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor não passam desapercebido. Os olhos do Senhor, eles conseguem enxergar a motivação, a essência do nosso coração. Às vezes, você pode até entrar numa rede social e ali você pode ministrar, pregar. Você pode estar reunido com pessoas, você pode estar levantando mãos santas dizendo: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou de Jesus. Mas dentro de você existe um relacionamento que precisa ser perdoado. Amado, se eu não amar o meu irmão, e a palavra está dizendo irmão, alguém que deveria estar do teu lado, alguém que deveria estar te ajudando para cumprir com o propósito de Deus, mas nós nos permitimos deixar que as ofensas, muitas pessoas estão deixando de amar o outro, porque na falha do outro, gera uma ferida dentro de você. Sabe, eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 12. Quantos querem apanhar mais um pouco? Vamos deixar a palavra nos bater, amém? Porque quando a palavra do Senhor bate, meu irmão, o sangue escorre. Abra comigo em Romanos capítulo 12. Aleluia. Quantos encontraram? Diga amém. Romanos capítulo 12, vamos começar aqui a partir do versículo 9. Olha o que aqui a palavra do Senhor diz. O apóstolo Paulo, ele prega e diz assim: o amor não seja fingido. Tem pessoas que estão fingindo amar. Às vezes tem pessoas que entram na igreja e aí a pessoa com ódio daquela pessoa assim: seja bem-vindo, querido, né? Se eu pudesse matar essa praga, mas a ira do Senhor, né? Aí tem uns que dizem assim: né? Eu não posso fazer, mas o juiz vai te pegar a desgraça. Isso é verdade, igreja. Eu já vi isso acontecer. A Bíblia diz que se o seu amor for um amor fingido,
Olha o que é que diz: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, com amor de irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. Nós precisamos honrar uns aos outros. Nós precisamos honrar aquele que nos feriu. Nós precisamos honrar aquele que faz cara feia para nós, né? Tem gente às vezes que tem tantos problemas, que precisam tratar feridas, pessoas rancorosas, pessoas cheias de ira no seu coração, porque teve uma vida no passado, ou então até atualmente, cheia de, sabe, de decepções. E aquela pessoa, ela vive, né, sempre armada. Não tem aquele povo armado que às vezes você vai falar, a pessoa, né? É assim? Você está lembrando de alguém? De você? Tem gente que vai se ver aqui nessa manhã, se enxergar nessa manhã. Pois não tem essa pessoa insuportável, diga comigo, insuportável. Amados, eu não vou mentir, tem pessoas que são insuportáveis. Tem gente que a gente não aguenta. Tem gente que a gente não aguenta nem ver a cara. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Que eu tenho que preferir honrar essa pessoa. Honrar essa pessoa. A pessoa precisa levar uma surra, né? Não é assim? Essa pessoa precisa aprender, levar uma porrada de Deus para ver se ela se endireita. Amados, nós precisamos amar. E amar fala sobre renunciar a algumas vontades dentro de nós. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala um versículo tão conhecido por nós: o amor tudo crê, o amor tudo espera, e o amor tudo... Ei, olha para essa pessoa e diga assim: espere Cristo ser formado nessa outra pessoa. O apóstolo Paulo diz que ele sentia dores de parto até ver Cristo ser formado no outro. O amor tudo espera. Diga comigo, eu preciso esperar. Tem certeza, pastor? Tenho. Tem pessoas que não se alimentam do mesmo nível de alimento. Às vezes são pessoas novas na fé, são neófitos, são pessoas, são bebês espirituais. E essas pessoas são tendenciosas a falhar, são tendenciosas a cometer erros. Ah, pastor, mas aquela desgraça de 10 anos de igreja, né, que já conhece a palavra, aquela bênção, para não dizer outra coisa, né? Conhece a palavra e ainda age dessa forma. Aí eu vou dizer uma coisa para você: deixa ele com Deus, porque Deus vai tratar com ele. Agora a sua parte, a forma como nós vamos reagir, a forma como nós vamos corresponder, é eu e você e Deus. É entre você e Deus, é entre eu e Deus. Amém, queridos? Romanos capítulo 12, ele continua dizendo no versículo 11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com o santo nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos... abençoar o que me persegue. Olhe para quem está do seu lado e diga: a palavra do Senhor diz que você precisa abençoar aqueles que estão te perseguindo. É fácil, mas a palavra está dizendo o quê? Que eu preciso abençoar. Amados, uma vez eu fiz um propósito, eu quero dividir isso com você.
Eu fiz um propósito com Deus de abençoar as pessoas que me perseguiam. E eu estava passando por uma situação, e era dentro de igreja, era pastor, era irmãos, pessoas que ministravam, pessoas que pregavam, pessoas que conheciam a palavra, e eu sendo ofendido, caluniado. Inclusive tem gente que congrega aqui e sabe dessa história, é da minha época. E eu passando por todas as situações, e aí eu fiz um propósito com Deus. Todos os dias eu vou me levantar e eu vou abençoar de um por um. Amado, tinha hora que a boca travava, porque tem hora que os dentes rangem, que a gente não quer abençoar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: não quero abençoar. É nessas horas que a gente quer que o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis. É nessa hora que a gente recorda assim: Pai, ora por mim, porque eu não estou conseguindo. Mas a Bíblia diz: abençoa os que estão te perseguindo. Amados, esse é o caráter de Cristo sendo formado e forjado em nós. E nós que provavelmente você pode ter uma deficiência de não ofertar a ofensa. Diga: eu preciso aprender a ofertar a ofensa. E ofertar é um ato voluntário. Quando nós somos ofendidos, nós temos um direito, não é verdade? Nós temos um direito de fala. Na maioria das vezes, aquele que foi ofendido foi a vítima. Na lei dos homens, ele tem razões e tem direitos. É verdade? Mas na lei de Deus é diferente da lei dos homens. Porque quando eu sou ofendido, o Pai me pede para amar os meus inimigos. Amados, o que eu estou pregando nessa manhã é algo desconhecido para você. Mas se o Espírito Santo está mandando eu ruminar isso aqui, é porque nós precisamos amar mais. Nós precisamos de fato honrar os nossos irmãos. Nós precisamos celebrar os nossos irmãos. E aí tem pessoas que dizem assim: pastor, é o seguinte, eu perdoo da boca para fora, mas eu não quero nem que essa pessoa chegue perto de mim. Eu não estou falando, amados, de um caso de uma pessoa que matou o seu filho, que cometeu uma pedofilia. Você não vai ser obrigado a conviver diariamente lado a lado com aquela pessoa. A Bíblia fala para nós perdoarmos. Agora tem tantas coisinhas, diga comigo, coisinhas, que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, e que a gente trata o outro como se o outro fosse um maior inimigo. E a Bíblia diz assim, aí a pessoa diz assim: eu perdoo, mas eu não quero nem que chegue perto de mim. É eu aqui, lá do outro lado. Isso não agrada o coração do Senhor. Isso não é o propósito de Deus. Porque Deus, amados, Ele ama quando vê os seus filhos, os irmãos, reunidos em unidade. A palavra do Senhor continua dizendo, no versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele diz: sede unânimes entre vós. E ele diz assim, no versículo 17: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz. Diga comigo: se for possível, tende paz com todos os homens. Aí você vai dizer: ah, tá vendo aí? Se for possível, eu não consigo com aquela desgraça, pastor. Se a Bíblia está dizendo se for possível. Você já pensou que a gente sempre pega a palavra de Deus para justificar os nossos erros? A gente olha para esses detalhes e a Bíblia diz: se for possível, com todos os homens. Esse é o desejo dele, que eu tenha paz com todos os meus irmãos, com todos os homens dessa terra. E a palavra do Senhor continua dizendo, no versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira,
Porque está escrito: a minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe, se tiver sede, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o... Amados, vamos fazer um propósito. Vamos fazer um propósito de abençoar aqueles que nos perseguem. Será que o Espírito Santo não está querendo que você faça um propósito para você servir, você vencer o mal com o bem? Aí quando aquela pessoa vier agir com você daquele jeito, aí você chega lá: querida, o Senhor te ama. Querida, eu trouxe um suco de maracujá, maravilhoso, né? Você está pagando mal com bem, amados. Servir. Fala sobre servir, fala sobre cuidar. Amados, não te deixes vencer do mal. Não deixe que o diabo, ele fique lançando na nossa mente, dizendo assim: ó, sabe o que é que ela merece? Sabe o que é que ele merece? Pior do que ela fez com você. Sabe o que é que você vai fazer? Ignore. Eita. Deixa eu dizer uma coisa para você: ser ignorado é a pior cor na face da terra. Amados, essas pessoas que geram frutos de ira, geram frutos que machucam o teu coração, provavelmente são pessoas que não foram amadas, não foram tratadas, não receberam essa palavra, foram pessoas feridas. E o que é que eu posso fazer para corresponder ao Evangelho de Cristo? Vencer o mal com o bem. Todo mundo aqui sabe como fazer o bem ao outro. Eu não preciso citar exemplos de como você pode fazer o bem ao outro. O problema é que nós não fazemos. Ou a gente faz o mal, ou a gente ignora. Mas o Senhor não está mandando nós ignorarmos. Ele está mandando abençoar, fazer o bem. Amém, queridos? Eu vou continuar com a sua. A palavra do Senhor diz, abra comigo, 1 João, capítulo 4, vamos voltar para 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. 1 João, está lá atrás, meu povo. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. A palavra diz assim: amados, diga comigo, amados. Olha para quem está do seu lado, diga amado. Olha como é que tem que ser a sua fala. Uma fala amorosa. Diga comigo, eu declaro nessa manhã que o Espírito Santo irá adocicar a minha fala. Aí tu que conhece o outro que está do teu lado, tu tem certeza disso? Aleluia. Tem gente que está assim, olhando para a pessoa que está do lado e está dizendo assim: será? Olha para essa pessoa e diz assim: amado, amada. A palavra do Senhor diz no versículo 7: amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabe por que nós temos dificuldade de amar o outro? Porque nós não conhecemos Deus. Você pode conhecer uma religião, todo domingo de Bíblia debaixo do braço. Amo o Senhor. O cão sapateando. O filho do diabo, a filha do diabo sapateando. O mentiroso, a mentirosa. Porque quando se trata de amar, não sapateia, mas a língua. Línguas realmente estranhas. Porque não fala de fato como o Espírito Santo nos convida a falar.
Olhe para quem está do seu lado, diga: amado. Olhe para essa pessoa e diga assim: a partir de hoje, eu vou adocicar a minha fala. Será uma fala amorosa. Aí o marido já olha para a esposa. Eu estou vendo tantos casais se olhando aqui. Eu queria que vocês estivessem vendo. Né? Ei, quem está falando não sou eu, é a palavra de Deus. Isso aqui é difícil para mim pregar também. Amém, Marciana? Diga comigo: amamos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ei, se nós não conhecemos ao Senhor, nós não teremos facilidade, destreza de amar o outro. O fato de não conhecer a Deus, o fato de não conhecer as suas escrituras, entenda, mais uma vez eu estou batendo na mesma tecla. O fato de eu não meditar na palavra, o fato de eu não conhecer a palavra, o fato de eu não me alimentar da palavra, eu falho. A palavra do Senhor diz que o homem perece por falta de conhecimento. Nós estamos perecendo na arte de amar, porque nós não conhecemos o amor, que é o próprio Deus. Porque se eu conhecer o amor, eu terei o amor exalando dentro de mim. É natural, é fácil. Eu não vou ser um fake. Você leu comigo aqui. No amor não pode ser fingido. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: para de ser fake. Aí você vai para as redes sociais. A paz do Senhor, amados queridos. O amor do Senhor, a palavra do Senhor. Aí de repente, quando o marido chega em casa, é igual aquele vídeo da paciência. Quem lembra aquele meme da paciência? A mulher: a paciência. A paciência. Cala a boca, cachorro, né? Vocês lembram desse vídeo? A paciência foi embora bem rapidinho. Sabe por quê? Porque era uma paciência fingida. O amor também faz parte de uma virtude, do fruto do Espírito. O Espírito de Deus, ei, o amor ele não está tão longe não, o amor está dentro de nós. Olhe para quem está do seu lado e diga: ei, o amor não está longe. O amor está dentro de você através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele gera o fruto do Espírito. E uma das virtudes do fruto do Espírito, que é só um fruto, é amor. São 9 virtudes que o fruto do Espírito produz. A primeira é o amor. Diga comigo: sem amor, de nada valerá. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz: sem amor, é como um sino que retine. Tim, 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 né? Só falas. Olhe para quem está do seu lado e você precisa conhecer o amor. Mas nem amor, não, amor, né? A gente que chama os nossos cônjuges amor, né? Se eu não conhecer o amor, de nada valerá. Queridos, a palavra do Senhor diz aqui em 1 João capítulo 4, nós estávamos lendo a partir do versículo 3, ele diz: filhinhos, ou melhor, 1 João capítulo 4, amém, versículo 7, amém, ele diz assim, agora o 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Diga comigo: amados. Não, você não está falando dele. Diga: amados. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar
uns aos outros. A nossa capacidade de amor, ela tem que chegar nesse nível de entrega, de um pai entregar o único filho para pecadores serem salvos. Essa capacidade de amor parece tão distante. Essa capacidade de amor parece impossível. Na nossa fraqueza, na nossa humanidade, a gente diz: pastor, mas não é fácil. Meu irmão, eu sei que não é fácil. Amar desse tanto de ovelha, misericórdia. É um povo um diferente do outro. É um que olha para você sorrindo e metendo a faca. É você celebrando sua vida e o outro dizendo: onde é que está saindo esse dinheiro? O pastor está em Campo do Jordão e agora já está em Gramado. E o povo aqui tudo perecendo, né? Amor. O amor celebra o amor do outro. Olha para quem está do seu lado. Agora, se você estiver paquerando com essa pessoa, deixa de ser sem vergonha, viu? Olhe para essa pessoa e diga assim: amor. É amor fraternal. E tem gente que se aproveita nessa hora, né? Se não for sua mulher, fique dura aí, parada, olhando assim, ó. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: amor. Amado. Olha, na igreja não fala esse negócio, amado, né? Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nós precisamos dar continuidade ao que Deus fez por nós, enviando o seu único filho. Amém, queridos? E a palavra continua nos exortando, a palavra do Senhor continua nos admoestando. Abra comigo em Lucas capítulo 8, versículo 21. Jesus ali está ensinando a igreja, ensinando os seus discípulos. A Bíblia diz que Jesus estava ensinando. De repente chegou Maria, sua mãe, e seus irmãos, porque Jesus teve irmão terreno. Jesus teve irmãos que nasceram de José e Maria. E aqui nós estamos vendo, coloca para mim em nome de Jesus, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 21. Lucas capítulo 8, versículo 21. Diz que os discípulos disseram: olha, Jesus, tua mãe, teus irmãos estão aqui e tal, né? Aí Jesus respondeu, mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí tu fala bem assim, como se fosse querendo saber de um fuxi. Ei, mulherzinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí pergunta, olha para ela assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Tu ouve e pratica a palavra de Deus? Porque se tu não pratica, tu é mentirosa. Ei, se eu não pratico a palavra de Deus, eu não faço parte da família de Jesus. Olha para quem está atrás. Se tu faz parte da família de Jesus, eu sou de Jesus, né? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus, né? Você só pode fazer parte da família. Você de fato é irmão se você pratica o que você escuta. Amados, é fácil praticar o amor. Eu fiquei sabendo que tu é cabeleireiro, que conheci esses dias, me apresentaram. Eu não sabia que você era você. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Se tivesse Danúbio, eu ia usar Danúbio, mas Danúbio não está, aí eu vou usar ele. Ah, imaginou, vê isso na minha mente agora. Tu com ódio daquela mulher, cabelo lá, essa bexiguenta. Aí pega aquele negócio com o seu nome, pastinha, é? Pranchinha. Aí, peraí, que ela agora vai aprender. Aí taca logo na tecla. Calma, desculpa. Né? Aí a fumaça subindo, o cabelo torado assim. Né? Ei, será que você tem colocado essa palavra em prática? Será que de fato nós estamos exercendo o amor?
Será que quando nós temos a oportunidade, quando o nosso maior inimigo está diante de nós, como é que nós correspondemos a Ele? Eu me lembro que quando eu comecei a pastorear, eu tive a oportunidade de pastorear a minha primeira pastora. Ela não estava mais exercendo o pastoreio, e aí chegaram para mim e disseram bem assim: eita, agora tu vai descontar tudo que ela fez. Olha a oportunidade que Deus te deu. Agora ela está nas tuas mãos. E sabe o que eu fiz? Eu cuidei dela. Eu não estou aqui querendo dizer que eu tenho essa facilidade de amar, mas eu estou querendo usar um exemplo meu pessoal, de todas as vezes que eu tive a oportunidade de agir com a mesma moeda e eu ofertei a ofensa. Amados, muitas coisas que eu estou colhendo hoje é porque eu ofertei a ofensa. Olhe para quem está do seu lado e diga: oferte a ofensa. Não fique com isso no teu coração. Ame aqueles que te perseguem. Pague o mal com o bem. Sirva. Não é o pastor Anderson que está falando, é o próprio Espírito Santo dessa manhã, usando a palavra de Deus. Você faz parte da família de Deus. Você é irmão de Cristo Jesus. Nós somos irmãos em Cristo. E nós ouvimos essa palavra, e nós precisamos executá-la. E executar fala de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Diga comigo: ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Se você está precisando de fé para amar o outro, porque fé é algo que nós não vemos, mas é algo que nós cremos. Se você não está conseguindo produzir em você o amor, se você não está conseguindo deixar que esse amor brote de dentro de você, ouse em fé, deixe a fé gerar aquilo que você não enxerga, aquilo que você não está conseguindo produzir. Mas tenha certeza, tenha a convicção que o próprio amor, que é Deus, Ele vai manifestar. Sabe, eu queria que isso partisse de você. Mas nessa manhã, eu quero que levante a mão as pessoas que estão disponíveis a fazer um propósito de uma semana e pagar o mal com o bem. Se você estiver disponível, não vai ser fácil. Amém? Olhe para quem está só. Tem certeza? Olha, tu tem certeza? Porque quando a gente entra num negócio desse, aí começa. Aparece gente até da infância. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Diga comigo: vai ser necessário. Porque Deus vai te lapidar. Fogo do Espírito vai depurar o que não presta em nós. A função do batismo do Espírito, do fogo, batismo do fogo do Espírito, é depurar o que é palha, o que não presta em nós, e aquilo que é precioso em nós, tornar ainda mais precioso. Quando se levantarem contra você, vire a outra face. Quando falarem mal de você, abençoe, libere palavras de bênção. Deseje o que você deseja para si, deseje para essa pessoa. Pastor, mas eu não consigo. Ore, peça ao Espírito Santo, Ele vai abrir a sua boca e vai fazer com que a sua língua, esse músculo que você carrega dentro da sua boca, fale e declare. Se a perseguição aumentar, não se preocupe, porque o próprio Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. O que é que significa bem-aventurado? E aquele que desfruta. Diga comigo: eu vou desfrutar esses dias
da alegria do Senhor. Aleluia. 1 João capítulo 3, no versículo 10. Eu queria ler todos os textos. Agora esse aqui é muito forte. Vamos começar do 9. A Bíblia diz assim: qualquer que é nascido de Deus, não viva na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Quem está falando é a palavra. Se eu não amo meu irmão, eu não sou de Deus. Pronto, pastor, e agora? E eu não aceitei a Jesus? E eu não vou me batizar, e agora? Como é que vai ser? Se eu não tenho... aquela pessoa é insuportável. Eu estava até agora me escondendo daquela pessoa. Aquela pessoa estava calada, mas aí quando eu vou, aí parece que a pessoa aparece. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os fantasminhas, se você não botar ele para fora, eles vão aparecer. Às vezes a gente fica fugindo de situações. Estou vivendo aqui super bem, mas lá tem um problema mal resolvido. E aí eu estou aqui vivendo bem, levantando a mão, eu sou de Jesus. De repente, a ofensa aparece. E eu falo sempre, eu dou um exemplo que a ofensa é sempre como um defunto. É algo que para você está morto, mas está fedendo. E você fica carregando o defunto. Eu não tenho mais problema, já passou. O negócio lá atrás, nem me lembro mais. Mentira. Olha para quem está dizendo, você é mentiroso. Mas tu mente, né? Rapaz, se a gente mentisse, se a venta crescesse, eu já estava toda esfolada aqui de vocês. As ventas, né? Deixa eu dizer uma coisa. Libere. Enterre. Coloque uma lápide nisso. Olhe para quem está do lado e diga assim: sepulte a ofensa. Porque quando a ofensa ainda está em nós, está lá você no supermercado. Aí a ofensa aparece no outro corredor, aí você... Agora eu vou comprar produtos, né, de higiene. Aí de repente a ofensa aparece. Sabe? Não, eu estava querendo comprar o arroz. Vou para outra, né, o outro corredor, né? Eu me lembro uma vez que nós não estávamos querendo ver algumas pessoas que tinham me ferido e consequentemente me ferindo, feriu a minha irmã, feriu a minha família, feriu a minha mãe. E nós estávamos em um supermercado. Era supermercado aqui, que eu não sei mais nem como é o nome dele, que eu nunca vi supermercado para mudar de nome. Daqui a pouco vai estar meu nome lá, Chofar. Porque já foi Carvalho, já foi Diniz, já foi Nogueira, já foi não sei o quê. Daqui a pouco é Bezerra, Luiz Inácio da Silva. Vamos botar um monte de nome, né? E aí eu me lembro que nós estávamos fazendo a feira e andando, de repente a ofensa aparece. E a gente começa a ir para um corredor. Aí a gente ficou bem assim: olha se eles estão na fila. Olha se eles estão na fila. E a fila grande, eu disse: meu Deus, e agora? A gente tem que pegar uma fila lá do outro lado. Mas se a gente ficar olhando de lado, disse, não, a gente vai comprando. E a gente comprando, já não tem mais o que botar dentro do carrinho, né? E eu disse: meu Deus, esse povo não vai embora não, vai embora não. De repente, a gente pensa que tem de ir embora. Amados, está lá nós na fila. Quando a gente olha, eles aparecem, eles tinham ido buscar alguma coisa. A gente pensando que já tinha ido embora. Minha gente, eu nunca gelei e nunca suei gelado como eu suei nesse dia. Não tem como a gente ficar assim. Imaginou, né? E naquele dia o Espírito Santo falou assim para mim: se você não liberar perdão, você vai viver toda a sua vida fugindo.
você vai viver toda a sua vida se escondendo. E aí o que adianta você pregar? E eu nem era pastor ainda, mas já ministrava. O que adianta você pregar? O que adianta você louvar? O que adianta você estar nas redes sociais, se você está carregando isso? Amados, se eu estivesse carregando isso até hoje, pode ter certeza, essa igreja não seria a bênção que ela é. Porque não tem como você colher um fruto de uma semente que você não plantou. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: pega a pá e o cimento que hoje nós vamos para o anjo da guarda. Nós vamos enterrar essa ofensa. Pastor, mas já faz tanto tempo. Pratica a palavra. Ame. Você não disse que é de Deus? Você não disse que Deus é o amor? Então pega a pá e o cimento e vamos embora. Se quiser levar umas florzinhas para jogar, né? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Né? A música que botam, né? Para ficar o enterro ficar mais bonito. Amados, nós precisamos enterrar as ofensas. Não tem como eu ser um cristão, eu ser um filho de Deus, se eu não amo meu irmão. Não tem como eu ser um cristão conhecedor da palavra, se eu não praticar esse amor, se eu não praticar essa palavra. A palavra do Senhor era muito clara, ela nos admoesta, ela é cheia, sabe, de exortações por amor. Se eu não amar o meu irmão, eu não sou de Deus. 1 João, capítulo 3. Aleluia. Versículo 10. Cadê aqui, gente? Perdão, 1 João, capítulo 3, versículo 10. Diz: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Versículo 11 diz algo muito profundo, porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, desde Gênesis. Essa mensagem, ela está sendo liberada, essa palavra está sendo pregada desde Gênesis, da origem do mundo. Olha o que é que a palavra do Senhor diz. Diz assim, ó: porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olhe para quem está do seu lado e diga: não seja um Caim. Não mate seu irmão. Sabe, amado, nós estamos matando pessoas. Nós matamos pessoas quando nós não perdoamos. E quando em troca de pagar com bem, nós pagamos com mal. E aí eu não poderia deixar de falar de Tiaguinho. Abra comigo aí, Tiaguinho, capítulo 4, versículo 11. Tiaguinho, porque eu tenho intimidade com ele. Eu amo o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Aí vem uma peia. Diga comigo: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas sim juiz. Olhe para quem está do seu lado e diga: você não é juiz. Tem alguns juízes aqui, tem uma advogada lá atrás, eu só sei disso. Mas juiz, por enquanto, aqui não tem. Amados, nós não podemos ser juiz do outro. Eu não posso dar sentença para o outro. Isso não cabe a mim. Eu preciso amar. Olhe para quem está do seu lado e não fale mal. Diga assim: mulherzinha. Deixa de falar da mulher. Ei, ó, mulher que fala mal já é feia. Agora homem é mais feio ainda. Tu já ouviu esse negócio? Homem que fala mal, menino, olha, só misericórdia.
é terrível. Na verdade, nós não precisamos falar mal de ninguém. 1 João capítulo 3, vamos voltar. Versículo 11. A palavra do Senhor. Ou melhor, 14. 1 João capítulo 3, versículo 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Eu quero que você entenda esse versículo com detalhes. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Quem aceitou Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e é nascido de novo, a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas e o quê? E nos levou para isso. Diga comigo, hoje eu estou na luz. Hoje eu estou na vida. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Agora olha o que ele diz. Só que é o seguinte: tu que passou da morte para a vida, que aceitou a Jesus e que está vivendo entre os irmãos, só que tu que não ama o irmão, você permanece na morte. Não adiantou você ter aceitado a Cristo. Se você não amar seu irmão, você não está na vida. A palavra do Senhor é clara: permanece. Ei, então você não foi transportado, você não passou. E aí você está iludido, vivendo uma vida falsa cristã, achando que você foi transportado da morte para a vida, do império das trevas para a luz. Você permanece na morte, porque você não ama seu irmão. Amém, queridos? E para encerrar essa palavra, eu quero trazer algo que o salmista Davi, ele mencionou no Salmo 133. Diz assim: ó quão bom e quão, diga comigo, suave. Diga comigo, suave, que os irmãos vivam em união. Só uma pergunta: tem alguém aqui que está sentado? Não precisa dizer, né? Porque aí você vai falar. Mas tem alguém aqui que está sentado? Aquela irmã que está passando ali, a outra que está atrás. Será que tem alguém aqui que você está peidado, como diz o nordestino, que você não quer ver nem a cara, que você senta na frente, quando ele senta na frente, tu senta atrás, que quando passa pelo corredor ali perto do leão, tu quase pega o leão, que tu, para não se encostar, porque já teve gente com raiva de mim, que passava por mim ali, só faltava entrar dentro, debaixo da terra. Aí eu, que sou ousado, eu pegava a pessoa: a paz do Senhor, querido, tudo bem? Tá triste? Pois olhe para mim e diga que me ama. Eu já fiz isso. Aí agora você vai me abraçar. Diga que eu sou maravilhoso. É. Muito bem, querido, pode beber água. Eu já fiz isso. Nós precisamos praticar, amados. Se a gente não praticar, a gente não vai aprender. Não fique sendo o menino do bicão, né? Não tem como eu ficar na morte. Eu preciso estar na vida, porque agrada o coração de Deus. Diga comigo, é suave. É tão bom vir para a casa do Senhor, louvar ao nosso Deus com os nossos irmãos, suave, sem cargas, sem pesos, sem problemas. Sabe, tem gente que deixa de vir para a igreja porque ficou chateado com o irmão. Às vezes o problema não é nem no irmão, o problema é em você. Aí eu estava analisando umas vidas, isso aqui não é indireta não, é direta mesmo. E aí eu
pessoal que saiu aqui da igreja, 2 anos, já está na 6ª igreja. Aí eu fico perguntando, o problema é a igreja ou é você? Olhe para quem está ao seu lado assim, o problema é a igreja ou é você? Você quer saber quem é o culpado? Eu sempre fiz essa avaliação. Dentro da tua casa mora 6 pessoas. Aí eu tenho um problema com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Aí meu pai tem problema com minha mãe. Mas na minha casa eu tenho um problema com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã e com a menina que trabalha lá em casa. Quem é o provocador? Quem é o problema? Eu. Faça uma autoavaliação de você mesmo. Analise se você é aquele que tem problema com todo mundo. Se você tiver problema com todo mundo ou com a maioria, o problema é... O problema sou eu vou morrer. Não, porque aí tem gente também que aproveita a cena, o momento, né? Eu sou o problema, eu vou me separar, vou abandonar essa casa, né? Não é assim? É tão mais fácil você colocar a palavra do Senhor em prática e se permitir ser mudado e transformado. Amados, todos nós podemos ser moldados pelo oleiro, mas você está nas mãos dele? Não? Só vejo o povo se abrindo, ó. Revelando os podres. Eu fico daqui de cima vendo tudo. Amém, amada igreja? Ixi, pastora Dalva nem veio hoje de manhã. Amada igreja, vamos ficar de pé. Você pode aplaudir Jesus.